Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial, estou muito feliz com tanta gente aqui, tantos compartilhamentos, tanto engajamento nessa campanha. Fiquei muito, muito feliz. Vocês vão ser minhas cobaias, vocês vão tomar a primeira dose da vacina energética. Lembrando que depois eu vou jogar lá no YouTube para vocês poderem propagar essa novidade. E aí vocês continuem, por favor, a divulgação para que outras pessoas tomem a primeira dose depois lá no YouTube. E na semana que vem a gente vai aprofundar na segunda dose. Como muita gente não está acostumada, muita gente não se trabalha ainda, né? Eu resolvi dividir em 2 doses para que a gente possa fazer um trabalho profundo sem grandes crises de cura, tá? Eu vou trazer alguns conceitos hoje que muitas pessoas conhecem, né? Pessoas que já estão numa busca espiritual, pessoas que fizeram cursos comigo, ou que já estão no Theta Healing, ou que já fizeram sessão, e alguns conceitos que também não são do Theta, de algumas coisas novas que eu tô trazendo hoje, pra gente aumentar aí a nossa imunidade. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos muito acolhidos e abraçados. Eu fiz esse programa às pressas, por isso minha divulgação não foi lá grandes coisas, mas foi uma meditação que eu estava fazendo, né? Eu medito todos os dias, medito por mim, medito pela cura do planeta, medito para buscar inspiração do que eu tenho que trazer de informação nessas lives que eu tenho feito todos os dias, porque é bastante conteúdo, falar 1 hora por dia. E numa dessas conversas com o Criador, com a fonte, e lembrando aqui, né, que o Theta Healing é a técnica que faz com que todos nós possamos nos conectar com essa fonte. Eu não sou nada de especial por fazer isso. Isso é uma coisa que você pode começar a fazer hoje, agora, na sua casa. A gente faz a meditação aqui para o caminho a Theta e todo mundo pode conversar com a fonte, mas é óbvio que quanto mais você treina, mais você abre o canal. E nessa minha conversa com a fonte criadora, eu perguntei, e aí, Criador, quando que a gente vai ter uma cura, uma vacina, uma esperança? Porque isso aqui vai virar um caos, né? Mais dias de quarentena, o sistema vai entrar em colapso. Então, eu recebi muito claro e objetivamente uma resposta falando: a cura tá aí, a cura é o amor, a vacina para isso tudo é o amor. É a autoconsciência. Não tem jeito. A cura é dentro. Por isso que esse vírus pediu para todo mundo se isolar, porque a cura é dentro. Então, eu resolvi, aí me veio essa intuição primeiro veio vacina do amor, mas eu achei que ia ficar esquisito, e depois eu fiquei pensando mais um pouco mais e veio essa ideia de vacina energética, né? Pensando que a medicina separa os nossos corpos, mente, espírito, energia, corpo físico, mas a gente sabe, através do Theta, que está tudo integrado. E que quando eu mexo no meu corpo energético, no meu corpo espiritual, no meu corpo mental, isso vai influenciar diretamente o meu corpo físico. E hoje tem muitos médicos já, grandes médicos de cabeça aberta que já se dão conta disso, né? Qualquer dermatologista sabe que um problema de pele sempre é um problema emocional, geralmente está relacionado a um problema emocional. Então, não precisa ir muito longe, não precisa ser muito fora da caixa para perceber que essas coisas estão todas conectadas. E o meu papel aqui, eu não sou médica, não sou cientista, gosto dos assuntos, mas não tenho essa formação, mas o meu papel aqui é ser uma facilitadora para que você entre em contato, né, com as suas questões internas e possa trazer a sua cura, porque o seu corpo já é programado para se curar. Vamos lembrar que quando a gente faz um corte, imediatamente o seu corpo começa um processo de cicatrização. Quando um agente externo tóxico entra em contato com você, imediatamente seu corpo começa a reagir. Então, o seu corpo já é um aparato biológico muito sofisticado, programado para voltar para um estado de saúde plena sempre. Tudo que acontece que tira o seu corpo de equilíbrio, ele sempre vai buscar homeostasia, esse estado de equilíbrio e de cura. Essa é uma inteligência do corpo
que a medicina não dá nome para isso, tá? A medicina conhece vários sistemas, né? Sistema linfático, sistema circulatório, sistema imunológico, sistemas associados a glândulas, a órgãos. Mas eu tenho alguns conhecimentos que aí não são da medicina, tá? Então, isso aqui não é conhecimento médico. E aí, isso que eu tô falando para vocês não é uma verdade absoluta. Escutem de cabeça aberta, né? Já que vocês estão aí fechadinhos em casa, escuta, vê se isso ressoa com você e se isso faz sentido no seu coração, se isso reverbera com você, e fica aqui até o fim para ver o que a gente pode tirar disso, dessa informação. Então, essas informações que eu trago de outros conhecimentos, né, diz que existe uma energia chamada inata, né? E a inata é um sistema descentralizado, é um sistema que não está associado a um órgão, a uma glândula. A inata é uma inteligência que está em tudo que tem DNA no seu corpo, em todas as células, nos trilhões de células. Por exemplo, você já parou para pensar como é estranho o fato... Alguém aqui deve conhecer uma pessoa tetraplégica, né? Imagina que essa pessoa tenha perdido todos os movimentos. Ela perde os movimentos, no entanto, os órgãos principais dela continuam funcionando. Ela pode estar totalmente imobilizada, mas ainda tem coração, tem sangue circulando, tem sistema digestório funcionando. O que faz essas coisas funcionarem? O que faz, qual é a inteligência que faz com que você perca um órgão e outro órgão assuma o papel daquilo para que o seu sistema continue funcionando? Essa é a inteligência inata, uma inteligência além do cérebro. E é com essa inteligência que a gente vai conversar hoje. Além disso, eu quero trazer alguns outros esclarecimentos antes de propor os exercícios que nós vamos fazer, tá? Primeiro, fiquei pensando, né? Qual é o significado de vacina? Como que ia ser esse programa? Por que isso aqui chama vacina energética? Então, vacina na medicina é um processo de imunização ativo. O que significa isso? Você injeta, né? Você oferece para a pessoa antígenos atenuados ou mortos, você coloca lá na vacina, o corpo começa a produzir anticorpos para esses antígenos e começa a criar células de memória imunológica, certo? É como se você provocasse o seu sistema imunológico, né? E aí ele desenvolve anticorpos para se proteger daquele antígeno e cria uma memória para aquilo. O que acontece? Futuramente, quando esse antígeno entra em contato com você, ou você vai ter uma reação muito menor do que se fosse a própria doença, ou você nem chega a ter, porque o seu corpo já tem essa memória imunológica, tá certo? E aí eu fiquei pensando, né, como que eu trago a vacina pro meu trabalho energético? E aí que tá a coisa mais legal. Vamos pensar na mente. Se a gente sabe que os nossos pensamentos alteram os nossos sentimentos e que os nossos sentimentos alteram a configuração energética e vibracional, mudando uma configuração de saúde plena para um estado de disfunção, então eu posso pensar no seguinte: quais são os antígenos, né, para a mente? Qual é a toxicidade da mente? São os nossos ressentimentos, são os nossos medos, são as nossas culpas. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar um trabalho de injetar esses antígenos dentro da gente, como a gente faz com a vacina. O que seria esse injetar os antígenos? É escolher um ressentimento, uma culpa, uma coisa que te machuque, aquilo que toma tempo na sua vida, aquilo que você fica... Sabe, que parece um disco que fica rodando na sua cabeça e você não consegue se liberar. A gente vai pegar alguma energia dessas que é tóxica para sua mente, que te traz sofrimento e que a longo prazo adoece o próprio corpo físico, e a gente vai olhar para ela e criar imunidade para ela, desenvolver como se fossem as nossas defesas para ela. Como que a gente vai desenvolver defesas para essa dor? Com a única coisa que é a maior proteção que a gente tem, que se chama perdão. E que todo mundo fala da importância do perdão, mas ninguém sabe muito bem como perdoar. Então, a gente vai fazer uma meditação usando a técnica do Theta, que ajuda muito a perdoar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o nosso sistema ele é tão inteligente
que ele guarda um ressentimento, por mais que machuque, porque na verdade esse ressentimento sempre tem uma função de ser. Ele sempre está trazendo pra gente um aprendizado, um ganho, ou a partir de um ressentimento você se posiciona, você se distancia daquilo que te machuca. Então, a gente vai entender quais são esses antígenos, vamos escolher um antígeno, aquele que mais te machuca, que mais te fere. Então, assim, nossa, eu tenho um ressentimento com um sócio que me roubou. Eu tenho um ressentimento com um filho que não fala mais comigo. Eu ressinto o meu corpo, que eu faço tanta dieta e não consigo emagrecer. Não importa, o ressentimento que toma tempo, espaço e neurônios na sua mente, você vai pensar nele. E a gente vai começar a liberar, porque isso está ocupando tempo e espaço na sua mente. Isso está fazendo com que você invista energia numa coisa não saudável e não sobre tempo para viver uma saúde plena. E aí, a gente cria vamos supor, uma memória imunológica, porque o que acontece? Na vida você sempre vai entrar em contato com desacordos, com desafios, com novos, com problemas, com alguma coisa que te machuque ou que te fira, mas você vai criar uma memória imunológica que é assim, eu sei como resolver o problema, eu sei como olhar para isso, elaborar e poder me liberar disso sem tornar isso um drama na minha vida para sempre, eu consigo elaborar com facilidade sem dar tempo para que isso se instale, para que essa energia se instale nos meus órgãos e se manifeste enquanto doença física, porque se eu não curo aqui, o corpo é tão inteligente que ele vai fazer isso virar físico para eu ter que olhar para isso. Pode ver, muita gente que tem uma doença bem séria, no processo da doença acaba perdoando familiares, acaba se aproximando de familiares, né? Às vezes a própria inteligência do corpo cria a doença para você realizar aquilo que você não consegue, não conseguiu realizar, não conseguiu elaborar antes e deixou e virou doença. Essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar hoje, que eu acho que é super importante. Vocês vão sentir um alívio tão grande, tão profundo na alma, que vocês nunca mais vão querer parar de fazer esse exercício. Eu lembrei aqui, né, que o Dr. Zeballos, que é um grande médico imunologista que eu amo e que é um grande amigo meu, ele falou numa palestra dele, eu não lembro das palavras dele, mas foi alguma coisa assim, que tão importante quanto foi a descoberta da roda, hoje em dia vai ser o homem aprender a dominar os pensamentos, a dominar a sua mente. Isso é a mais pura realidade. E isso é a base do Theta Healing, é a gente ensinar a mente, né? Porque se você deixar a sua mente solta, ela vai longe. Então a gente aprender, quer dizer, não vou nem usar essa palavra dominar, né? Que tem uma coisa de domínio, mas ter maestria nos seus pensamentos, conseguir controlar os seus pensamentos de uma forma direcionada e focada para o teu bem maior, né? Orai e vigiai, Jesus já dizia, é ter essa clareza, essa vigília, essa escuta para os seus pensamentos e poder manifestar na vida condutas e respostas mais elevadas que vão trazer para você uma realidade mais elevada, obviamente. Mais uma coisa importante para falar antes da gente começar os nossos exercícios. A gente vai trabalhar também no corpo energético, tá? Eu quero falar com vocês, a gente vai fazer também uma meditação para um alinhamento e expansão dos nossos chakras, para que a gente possa se conectar mais com a fonte. E nessa meditação de alinhamento e expansão, a gente também vai fazer um trabalho para o nosso timo. Vou explicar já por que o timo, que é super importante no sistema imunológico. Peraí que tem muita coisa hoje, só tô dando aqui como que minha filha fala, como que a Sofia fala? Um spoiler. Spoiler. Milhares de pessoas morrem no mundo hoje por causa do estresse. O estresse é responsável pelo desenvolvimento de muitas doenças que estão matando as pessoas, né? Alguns tipos de câncer, bronquite, asma, depressão, problemas cardíacos, diabetes, gestação, enfim, o estresse está gerando muitas doenças que estão matando milhares de pessoas no mundo todo. Portanto, a pior coisa que esse vírus está trazendo pra gente não é ele em si, é o medo e o estresse que ele está causando. A gente tem que ficar atento, né? Eu acho que essa vacina imunológica aqui energética tem que ser muito mais para os nossos medos exacerbados, para o nosso alto nível de estresse, do que para o vírus em si. O vírus é só uma vibração que está ressoando com o nível de consciência da humanidade.
Sinto muito, é só isso. Ele é uma vibração, né? Do ponto de vista do Theta Healing, é uma vibração que está ressoando com a nossa energia. A nossa energia hoje é do quê? É de ideia de separação, né? Nós somos bons, os chineses são péssimos, a União Europeia é ótima e o resto do mundo que se dane, Estados Unidos também, essa separação, ou eu aqui em casa, né? Eu tô bem, tô protegido e dane-se o mundo que tá passando fome. Então, esse vírus, ele só tá ressoando com isso, ele só veio mostrar que a gente tem que olhar para dentro, né, e olhar e perceber que nós somos células dentro de um grande organismo chamado humanidade. Agora, o pior desse vírus, o pior dessa epidemia, é a epidemia de notícias, que estão gerando um grande medo, né? E com certeza grande lucratividade que virá aí para a indústria farmacêutica e para outras indústrias. Enfim, não vou entrar nesse caso, mas o medo que vai gerar estresse, isso vai matar muito mais do que o vírus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Trabalhar muito no medo. O estresse, para quem não sabe, ele é um mecanismo fisiológico do organismo, né? Por quê que ele nos é dado? Porque a gente, no começo da humanidade, tinha que fugir de feras, tinha que lutar, né? Por sobrevivência. Só que hoje a gente se estressa por qualquer coisa. A gente se estressa porque não tem dinheiro para pagar uma conta, a gente se estressa porque o outro fechou no trânsito, tudo é um estresse. E o estresse prolongado, o estresse crônico, o estresse de um trabalho que te sufoca ou que te coloca muitas metas e você vive estressado, vai fazer com que você descarregue uma série de hormônios de estresse, né? Entre, por exemplo, um cortisol. E essa enxurrada de hormônios inibe o seu sistema imunológico. Isso faz parte da inteligência do corpo. Por que esses hormônios do estresse inibem o sistema imunológico? Basicamente, porque o corpo precisa de toda aquela energia para poder resolver o problema que está trazendo estresse, né? No caso do início da humanidade, o corpo precisava poupar energia para poder fugir da fera. Hoje não precisa, então a gente fica sobrecarregando o nosso organismo desses hormônios e só faz abaixar nosso sistema imunológico. Tanto isso é verdade que o Dr. Bruce Lipton falou, o Dr. Bruce Lipton é o autor de um livro maravilhoso chamado A Biologia da Crença, um best-seller incrível, e ele é um médico americano, enfim, quem gosta desses assuntos vale a pena pesquisar. Ele disse que médicos que cuidam de pacientes que fazem transplantes de órgãos, né, que eles dão como medicamento mesmo, eles dão para esses pacientes recém-transplantados hormônios do estresse, justamente que é para inibir a ação do sistema imunológico e o corpo de quem recebeu esse órgão não querer expulsar, não querer agir contra o órgão que acabou de ser transplantado. Então isso é uma verdade, tanto quanto 2 e 2 são 4, seu corpo funciona assim, e quanto mais estresse eu tenho, mais eu vou diminuir a potência do meu sistema imunológico. E por que eu tô falando tanto do sistema imunológico? Porque isso aqui é a nossa vacina energética e porque esse é o assunto do momento, porque as pessoas estão querendo fortalecer a imunidade para o coronavírus. Então, mais uma vez, estamos olhando aqui só para os efeitos, né? Vamos lembrar de ver a causa. Por que a gente está precisando fortalecer o nosso sistema imunológico? Porque lá atrás a gente estava trabalhando que nem louco, né? E a gente estava na nossa vida tão enlouquecida, tão insana, que a gente fez com que isso caísse. E aí a gente atraiu uma vibração dessas, né? Isso é o que a gente está co-criando enquanto coletividade. Prestem atenção. Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás sobre o burnout. Tem muita gente que está morrendo de estresse. Isso é muito pior que o corona. Os números são infinitamente mais alarmantes, tá? E ninguém tá tendo esse pânico por causa do estresse. Ali que devia ter a preocupação maior. Não que o corona não seja para se preocupar. Você tem que ter higiene, tem que ter respeito com quem tá com o sistema mais debilitado, tem que segurar a quarentena para também não sobrecarregar, né, o sistema de saúde público que não vai dar conta de tanta gente que está chegando. Tudo isso está correto, as medidas têm que ser respeitadas. No entanto, a gente tem que olhar para o perigo maior que já está acontecendo há mais tempo e que ninguém está percebendo. Esse vírus, eu acho que no fundo foi uma bênção para fazer a gente olhar, porque a gente estava indo desenfreadamente e estávamos nos tornando inviáveis enquanto humanidade. Isso aqui não ia dar certo.
gelo derretendo na Antártida, gente morrendo nas empresas, né, tendo burnout, pifou, acabou, pessoal morrendo de estresse, câncer, e ninguém para, a camada de ozônio acabando, ninguém para, né, o petróleo poluindo os oceanos, peixes morrendo, tudo sendo desequilibrado, ninguém parou, tinha que ter um basta. Aliás, vamos olhar também para os números, porque muito mais do que esses números do corona, que nem são números tão assustadores, eu entendo a situação, o pânico que a gente está vendo por aí, mas se você for olhar para os números de gente que morre por causa do açúcar branco que a gente consome, vocês vão ficar chocados. Então, a gente tem que ter atenção para essas coisas. O medo do corona é mais letal do que o próprio corona, tá bom? Então, parte da nossa vacina imunológica é trazer essa conscientização, para que a gente fique centrado aqui, né? Na nossa conexão com a fonte, na nossa confiança. A gente tem que confiar que nós temos um sistema imunológico que é forte e vamos cuidar dele. E hoje o que a gente vai fazer energeticamente é aprender a cuidar desse sistema. Vai ser muito legal. O que esse medo todo está fazendo? Está causando uma coisa chamada efeito nocebo, que é o contrário do efeito placebo. O efeito placebo eu crio com pensamentos positivos, né? Eu dou um remedinho lá de açúcar para a criança acha que toma um remédio, então ela acha que está tendo cura, ela acredita na cura e passa. Esse é o efeito placebo, através do pensamento positivo. O efeito nocebo é isso que está acontecendo. Tem gente que está ficando doente sem pegar o corona. E mais uma coisa que a gente tem que entender como realidade, gente. Vamos ser também realistas. Se eu entro no estresse, eu emburreço. Por quê? Porque o estresse tira a minha visão periférica, tira a minha capacidade de pensar, porque ele me põe foco só para fugir, né? E aí eu não paro para pensar que eu tenho um sistema imunológico. As pessoas minimizam esse efeito placebo, né? Até dão risada, efeito placebo, efeito placebo. Mas o efeito placebo é acreditar, é dominar a mente. Isso é muito poderoso. Eu acredito que a humanidade, quando evoluir, as pessoas vão ter o poder de se autocurarem, elas não vão mais depender tanto de médicos. Eu acredito que uma humanidade mais avançada, os médicos vão realmente cuidar de questões como acidentes, coisas mais sérias, né? Mas grande parte das doenças, principalmente essas que são causadas na mente, desaparece. Aliás, eu vi palestras de quarta revolução industrial que os médicos vão ser operadores de máquinas e de programas, né? Porque as máquinas também vão fazer tudo. Então, a medicina hoje também já está caminhando para um lugar muito mais humanizado e muito mais atento para essas questões da mente. E agora a gente vai falar do timo, né? E vamos passar para o nosso primeiro exercício energético. Existe uma glândula chamada timo, né? Ela fica mais ou menos aqui abaixo da garganta. Sabe quando você fala assim, sou eu? Quando você fala assim, é meu, bem aqui onde você pega seu timo, tá? E o timo é uma glândula que nas crianças ele tem mais ou menos uns 40 gramas, nasce grande e ao longo da vida ele vai diminuindo. Mas isso não quer dizer que ele perca a função nos adultos, ele ainda tem função. É uma glândula super importante para o sistema imunológico, tá? Porque, por exemplo, a gente tem os linfócitos que nascem na medula óssea, eles são mandados para o timo, por isso que chama linfócito T de timo, tá? Então ele é super importante. E o que acontece? O que faz o timo diminuir? É a tristeza, é a depressão, é o estresse. Então, lembra quando Jesus falava que para entrar no reino dos céus você tem que ter um coração puro e alegre como o de uma criança? Jesus veio aqui dar aula de física quântica e ninguém entendeu a mensagem. Mas na verdade, o que isso significa? Que quando eu tenho a alegria de uma criança, a pureza de uma criança significa o quê? É o adulto que guarda a mágoa. Você briga com uma criança, você desconta ali a raiva nela. Isso não se deve fazer, mas a gente acaba fazendo às vezes. Depois você vai lá, conversa com a criança, ela te perdoa facilmente, ela te beija, ela te abraça, ela te perdoa, né? Agora o adulto, ele é capaz de ficar sem falar com o outro uma vida inteira por causa de alguma coisinha. Então, ter o coração de uma criança é saber perdoar, é liberar a mágoa facilmente, né? E quando a gente faz isso, a gente
a gente deixa o nosso timo mais saudável, o nosso sistema imunológico está mais fortalecido. Então, um exercício físico é a partir de hoje, todos os dias que você acordar, pega as duas mãos durante um minutinho e bate aqui nessa região do timo. Bate para ele acordar e manda amor para ele. E imagina que enquanto você bate, você intui assim, você pode fazer um som, ó, vou fazer aqui, não tenho vergonha, é meio ridículo, mas é bom para liberar energia, tá? Todo dia de manhã quando vocês acordarem, isso vai fazer bem. Bate assim, ó, e faz assim. Ah! E se você fechar o olho, vai sentindo esse som sair e vai intencionando que as suas mágoas saiam por aqui, que os seus medos saiam por aqui e programa o seu dia para ele ser feliz. Isso já vai mudar a qualidade do seu dia, isso já vai fortalecer e o seu sistema imunológico, já vai alterar essa vibração aqui, ela eleva e tudo é vibração. Tá? Esse timo, ele também é muito ativado pelo coração, que é um órgão que tem uma energia, a energia eletromagnética mais potente do corpo, né? Muito mais forte do que a do cérebro. E o coração, essa energia que ele exala, que ele emana, né? Ela ativa o timo. Por isso, quanto mais alegre eu tô, quanto mais os meus sentimentos são elevados, são de alta vibração, mais essa energia vai emanando e vai ativando o meu timo e vai fortalecendo o meu sistema imunológico. Pessoas que têm o sistema imunológico baixo, que facilmente têm herpes e outras coisas, doença autoimune, lúpus e não sei o que, tem aí, com certeza, se for fazer um trabalho de crenças, muitas questões associadas a ressentimentos, a dores e a culpas, tá bom? Isso a gente vê bem no Theta Healing. Então agora a gente vai fechar os olhos e nós vamos fazer um primeiro trabalho energético, porque a gente vai cuidar dessa aura, desse campo energético, tá? Porque esse campo energético é como se fosse uma pele protetora para o seu corpo espiritual. Então a gente vai cuidar desse corpo e isso também vai te fortalecer. Vai te fortalecer para você mudar a sua vibração, para você começar a escolher melhor aquilo que você escuta, as notícias que você vê, para você começar a filtrar melhor e começar a fazer opções mais saudáveis no seu dia a dia, mesmo que em quarentena, mesmo com essa situação boa, você pode sempre escolher a dor ou o amor. Escolha o amor que você vai fortalecer seu sistema imunológico. Isso é lógico, é matemático, é óbvio, né? Não precisa ser cientista, médico, PhD, é muito mais fácil crescer pelo amor. Então, escolhe ler um livro legal, escolhe estudar uma coisa bacana, escutar uma música, orar, fazer uma visualização. Gente, sabia que tem estudo em Harvard que pegaram pacientes de um hospital que não podiam sair? Né? Hoje muita gente não está podendo sair por causa da quarentena. E o que eles fizeram? Colocaram óculos de realidade virtual naqueles pacientes e criaram passeios virtuais. E os pacientes que não saíram de lá, mas fizeram passeios virtuais, tiveram uma melhora significativa. Isso quer dizer que você está em quarentena, mas você pode ver fotografias de lugares bonitos, fechar seus olhos um pouquinho, se conectar e imaginar que você está nesse lugar. E vai brincando de imaginação ao ponto que você sente o cheiro do ar desse lugar, sente a temperatura desse lugar. Isso, sua mente não conhece a diferença entre realidade e imaginação. Isso vai produzir hormônios em você também, como se você estivesse fazendo um passeio. Vale a pena. Ao invés da gente tomar remédio antidepressivo, vamos usar todos esses recursos que são muito mais legais, muito mais baratos, naturais e conectados. A cura, a gente tá aí, tá dentro da gente. Vamos lá. E esse é um exercício para quem nunca meditou, vai ser muito legal, porque eu vou guiar você. Imagina só que é um exercício de imaginação, tá bom? E você só vai atrás de mim, escuta o meu comando e faz o que eu disser se você quiser. A gente vai expandir e alinhar os nossos chakras. Nós temos 7 chakras principais, tá? Um dos chakras fica na base da coluna, na altura do períneo. Depois a gente tem um chakra que é um pouquinho abaixo, tipo, se você puser sua mão fechada abaixo do umbigo, mais ou menos ali, uns 4 dedos abaixo do umbigo, que é o seu chakra sexual, responsável pelas relações
tanto as sexuais quanto as outras, a forma como você se relaciona com o mundo, né? O primeiro chakra, que é esse que eu falei lá embaixo, na base da coluna, ele está associado às suas questões materiais, questões de abundância, a sua relação com esse mundo material. Depois você tem o chakra plexo solar, né, que está um palmo acima do seu umbigo, que é o chakra do seu poder pessoal, questões de autoestima. Depois você tem o chakra do coração, tá, que está entre no meio do peito, na altura do coração, que é responsável pelas suas emoções, né, pela forma como você sente. E cada chakra seu está associado a uma glândula no corpo. Esse chakra cardíaco está associado ao timo. Então, quando a gente expande esse chakra nesse exercício, é super importante, porque a gente vai expandir e isso já vai ativar também o seu timo para que ele fique mais potente, tá bom? Depois a gente tem o laríngeo, que é o chakra responsável por expressar a sua verdade, né? Por como você se comunica, o chakra da comunicação. Depois você tem o terceiro olho aqui, que é o chakra responsável pela sua forma de planejar, seu poder de visualização, a sua intuição. E você tem um chakra aqui acima do topo da cabeça, tá? Que é o chakra coronário e que ele faz a sua conexão com o Criador. Então você tem assim, a sua coluna é como se fosse uma diapasão entre a matéria e o espírito e o Criador, tá? Nenhum é mais importante que o outro. Não adianta eu ficar só na espiritualidade que eu viro um balão, eu preciso aterrar. Não adianta eu ficar só preso na matéria porque eu me desconecto. Se eu tô só preso na matéria, eu vou sofrer muito nesse momento de coronavírus. Por quê? Porque eu não tenho onde me pegar, minhas seguranças acabaram. Eu achava que meu trabalho era seguro, não é mais. Eu achava que minhas contas estavam pagas, não estão mais. Eu achava que o meu plano de saúde me dava segurança, mas se sobrecarregarem tudo, capaz de não dar mais. Então, se eu tô só identificada com a matéria, eu não tenho força, né? Agora, se eu também tô só ali na espiritualidade, eu esqueço de pagar a conta. Por isso a gente tem que ter um equilíbrio perfeito, tá? Entre os dois. Aqui nessa 3D, nessa existência, as duas coisas são importantes e a gente tem que cuidar direitinho e com muito carinho, tanto do nosso corpo físico, quanto do mental, do espiritual e do energético. E esse exercício que eu vou dar aqui, não se esqueçam que esses vídeos vão ficar gravados no YouTube e você pode fazer sempre que quiser, como se você fosse tomar banho. Por quê? Porque esses chakras são vórtices de energia que estão ao longo do seu corpo e você está sempre fazendo trocas com o ambiente através desses chakras, tá? Então, já aconteceu com você de você encontrar uma amiga e sair e falar, nossa, eu tô super carregada, ela me sugou, ou então você entrar num lugar e sentir um mal-estar, ou ao contrário, se sentir muito bem, é porque você está trocando. O seu campo energético, ele tem mais ou menos 1 metro de altura por 2 de largura, então você está sempre interferindo no campo energético do outro e fazendo trocas através desses vórtices de energia, tá? Processando cargas do outro. Por isso é importante sempre alinhar, expandir, para você ficar aí na sua integridade energética. E as coisas são de dentro para fora e de fora para dentro. Então, se dentro da minha mente eu estou co-criando um mundo difícil, isso vai interferir e craquelar toda a energia do meu campo áurico. Agora, se eu estou co-criando bons pensamentos, o meu campo áurico se expande, porque a minha vibração se eleva, né? E quando eu faço esses exercícios também de limpar, eu limpo por fora e automaticamente isso também vai fazendo com que por dentro as minhas ideias fluam melhor, porque a minha energia vai fluir melhor, né? A Kundalini e todas as energias, e aí eu vou ter espaço até para pensar melhor, para ficar mais leve. Então, agora que eu já apresentei para vocês os chakras, fiquem tranquilos, porque cada um que eu for falando, eu vou explicando onde tá para vocês não se perderem. Quem já fez o curso básico, DNA básico, já fez esse exercício, mas vale a pena fazer de novo agora, porque é mais uma limpezinha, e aí a gente vai prosseguir com outros trabalhos, tá bom? Quem não fez, aproveita que é muito legal. Então você vai fechar seus... outra coisa, última informação. Eu vou guiar vocês até o 7º plano, até a conexão com essa fonte criadora de tudo que é. E quando a gente chegar lá naquele lugar, né, o lugar do Criador, que é seu direito acessar, porque você veio de lá, a gente vai comandar o Criador que sejam alinhados e expandidos esses chakras energéticos, tá?
Por que que isso acontece? Primeiro que você está visualizando. Quando você visualiza, você torna isso real para sua mente e para o Criador que experiencia através de você. E por quê? Através do Criador você pode tudo. Se ele criou as leis, se ele criou o tempo, se ele criou espaço, se ele criou tudo que há, ele pode tudo sem processos. Quem está identificado com os processos, com os tempos, com as dificuldades, com o pode e não pode, somos nós que temos as crenças aqui da 3D. Ele pode tudo. Então a gente vai para lá, se conecta, descobre que a gente pode tudo e a gente faz e isso vira uma realidade no nosso corpo. É simples assim, tá bom? Vamos lá? Pode ficar sentado, descruza suas pernas, relaxa, fecha os olhos e a gente vai fazer um movimento assim. Depois que a gente chegar no Criador e eu comandar que a gente vai abrir, eu vou falar pra você. Então agora você vai levar sua mão pro topo da cabeça, você vai estar de olho fechado, tá? E você vai expandir o seu chakra coronário, tá? Mais ou menos aqui, no topo da cabeça. O que você vai fazer quando eu der esse comando? Você vai, imaginar que aqui em cima tem uma torneira, tá? E que você tá abrindo essa torneira. Você vai fazer esse movimento no sentido horário de abrir essa torneira, ok? E aí eu vou continuar guiando, depois eu vou falar, vai pro seu chakra básico, aí você vai lá embaixo no chakra básico e eu vou dizer onde tá cada chakra, não se preocupem. Aí você vai abrir, tá? Eu vou guiando, então agora só relaxem, todos muito bem-vindos, fechem os olhos, encontrem uma posição confortável, se você puder fazer sentado é melhor, porque deitado você pode dormir, porque Theta é uma onda de profundo relaxamento. E respira fundo. Relaxa. Mais uma vez, respira fundo. E solta. E agora você imagina que está mandando a sua energia para baixo, para o centro da Terra. Imagina que essa energia viaja na velocidade da luz e chega no centro da Terra. E agora você vai trazer uma energia renovada da Terra, que viaja também na velocidade da luz e ela sobe por todas as camadas e entra pela sola dos seus pés, sobe pelas pernas, joelhos, coxas, quadris, por toda a coluna, te iluminando por dentro, passando por todos os chakras, pelo coração, garganta, cabeça. Até o topo da cabeça, essa energia sai pelo topo da sua cabeça e forma uma linda bola de luz acima do topo da sua cabeça. Visualiza um pouquinho essa bola, percebe a cor que ela tem. E agora eu quero que você imagine que uma miniatura tua entrou nessa bola e começou a subir suavemente nessa bola. Vai sentindo aí como é gostoso, confortável, seguro. Essa bola vai se desprendendo desse espaço, sai do espaço onde você está e começa a viajar em direção ao céu. E você vai subindo em direção ao céu, sobe além das nuvens, entra no universo e sobe, sobe, sobe por todo o universo. Sobe pelo universo inteiro na velocidade da luz. Passa por cometas, estrelas, galáxias, planetas e sobe, 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 sobe até que você vai além do universo. E agora você atravessa camadas lindas de luzes intercaladas, claras, luzes menos claras, luzes mais claras, menos claras, mais claras. Agora atravessa uma camada dourada. E atravessa uma outra camada que parece um plasma gelatinoso multicolorido. Passa por essa camada com a sua bola e chega numa espécie de nuvem rosada que vai levando a sua bola direto para um pontinho branco, bem brilhante. E quando você se aproxima desse ponto, você vê que ele vem de um portal. Eu quero que você entre por esse portal e vá subindo nesse lugar onde só tem uma luz branca perolada. Ela pode ser um pouquinho azulada, rosada, como se fosse pérola mesmo, iridescente. Vai subindo nesse lugar que só tem essa luz e sobe, 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 até que você percebe que esse portal ficou tão distante que já desapareceu. E você continua subindo um pouco mais e relaxa. Deixa essa energia dissolver sua bola e entrar por todos os poros do teu corpo, passear pela corrente sanguínea, pelos órgãos, entrar por cada célula, penetrar as camadas da célula, até chegar na molécula, nos átomos, nos subátomos. E você vai expandindo nessa luz branca perolada de puro amor incondicional do Criador, até que você se torna uma coisa só com essa fonte.
Pode ser que você sinta um pouquinho de formigamento nas extremidades, está tudo certo. Se expande nessa luz e se torna uma coisa só com essa energia perfeita de amor incondicional que cria o quark, que cria a partícula subatômica, que cria o átomo, que cria as moléculas, as partículas, as células, os órgãos, os tecidos e tudo o que há na existência. Se torna um com essa fonte criadora de puro amor incondicional. E desse lugar você vai comandar. Fonte criadora de tudo que é comandado que seja feito o alinhamento e a expansão dos meus chakras energéticos. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Então agora eu quero que você leve a sua mão para o topo da sua cabeça para abrir o seu primeiro chakra, que é o chakra coronário. Imagina que você está abrindo uma torneira e que da sua cabeça sai uma luz. Expande, expande, sente esse chakra expandindo na sua cabeça, te conectando com a fonte. E agora você vai com a sua mão lá embaixo, na base da coluna, e você vai ativar o seu chakra básico, esse chakra que é responsável pelas suas questões nesse mundo material, suas questões de abundância, suas questões relacionadas à matéria, à segurança. Abre, imagina que tem uma torneirinha e abre e deixa expandir uma luz desse chakra. E você vai subir agora para o seu chakra sexual, 4 dedos abaixo do seu umbigo. Junta 4 dedos no seu umbigo e para baixo você imagina que tem um chakra. Abre como se fosse uma torneira esse chakra que é responsável pelas suas relações com a vida, com as pessoas, com os filhos, relações sexuais. Expande o chakra responsável pelas suas relações, como andam, como você anda se relacionando com as pessoas. Expande. Agora você vai um palmo acima do seu umbigo, encontra o seu plexo solar. Como anda a sua autoestima, seu poder pessoal? Expande esse chakra. Abre como se fosse uma torneira e sente sair uma luz daí. Agora você vai subir na altura do coração e você vai expandir o seu chakra cardíaco. Expande como andam os seus sentimentos. Expande esse chakra. Imagina que uma luz verde esmeralda está expandindo daí com muita força para dentro, para fora. E essa vibração que sai do seu coração tão forte, ela vai se espalhando e reverberando por tudo que você é. Ela ativa a glândula timo, que está acima do peito, abaixo da garganta. Sente a energia, a vibração desse chakra chegar e ativar o seu timo. Essa glândula tão importante no seu sistema imunológico. E agora você vai subir para o chakra da garganta, na altura da sua garganta mesmo, e expande esse chakra. Imagina que você está abrindo a torneirinha e você está abrindo. Como que está a sua expressão, como que você se coloca no mundo, como que você tem comunicado a verdade do seu coração. Expande esse chakra. E agora você vai para o meio das sobrancelhas, onde tem o terceiro olho, e você vai expandir esse chakra da segunda visão. Expande o intuitivo que tem aí, a sua capacidade de enxergar além do que os olhos veem, de enxergar a beleza da verdade, a beleza que tem no outro, apesar de todas as máscaras. Expande esse intuitivo. Expande a sua forma de direcionar a sua vida, de programar a sua vida. E agora você vai voltar para o topo da cabeça
E você vai expandir o chakra da sua coroa mais um pouco, expande mais ainda, deixa agora essa energia fluir, agora que está tudo alinhado, equilibrado. Criador, alinhe esses chakras que estão expandidos para o bem maior, me torne uma diapasão entre a Mãe Terra e a fonte criadora. E deixa a energia que vem do centro da Terra fluir pelo seu corpo e subir até o Criador. Sente esse fluxo passando por você. E agora você vai voltar para a luz branca perolada de tudo que é. E vamos comandar algumas limpezas energéticas. Fonte Criadora, é comandado que seja feita uma limpeza em mim agora. Que toda radiação que esteja em desarmonia com a minha saúde plena, que toda radiação que não esteja em acordo com a minha saúde, que não me sirva, que esteja fazendo mal a mim, que ela seja agora totalmente liberada para a luz de Deus e substituída por amor incondicional. Sente, só sente a energia da radiação liberando, saindo do seu corpo. Nós estamos expostos o tempo inteiro à radiação de celulares, de raio-x, de micro-ondas. Deixe essa radiação sair. Ok. E você vai agora descendo, 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 sai do portal, desce, 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 volta pela camada gelatinosa multicolorida, volta pela camada dourada, desce por todo o universo, chega no sistema solar, encontra a Terra, vai descendo, desce das nuvens, chega no topo da sua cabeça e percebe que essa bola agora vai se desfazer e te enxaguar. Deixa ela te enxaguar. Essa bola de pura fonte de amor incondicional te enxágua e ela vai levando todo o residual que não serve mais lá para o centro da Terra, deixando no centro da Terra e trazendo novamente uma energia renovada da Terra limpa que sobe pela sola dos seus pés, percorre pelas pernas, por toda a coluna, alinhando, expandindo os teus chakras até o topo da cabeça e voltando para o seu coração, expandindo em luz para dentro de tudo que você é e para fora, para tudo que você cria. Pode abrir os olhos. Esse foi o primeiro exercício. Agora a gente fortaleceu, né? A gente alinhou os nossos chakras. Esse alinhamento traz mais consciência, traz mais clareza, traz mais leveza, né? Traz mais conexão, traz mais possibilidades de conexão, abre espaço aí, traz mais fluxo de energia vital. Que bom, até as crianças fizeram, maravilhoso. As crianças são lindos mestrinhos. Agora a gente vai fazer um exercício. Eu quero que cada um de vocês pense agora. Todo mundo tem alguma coisa que queira perdoar e que não consegue. Alguma coisa que talvez intimamente você fale, ah não, já perdoei, já esqueci, mas ainda dói no seu coração. Em algum assunto que ainda é doloroso, algum ressentimento, alguma dor, alguma coisa que você não consegue perdoar. Vamos liberar espaço para fortalecer o nosso sistema imunológico. Ok? Todo mundo pensou em alguma coisa? Então tá bom. Então a gente vai fazer agora um exercício muito legal do perdão. E que qualquer momento vocês podem voltar depois no YouTube para pegarem o fio da meada, e aí vocês podem fazer com qualquer situação, com qualquer outra situação, porque a gente geralmente tem muitas coisas para perdoar, né? Peguem um agora para vocês de exemplo
E vamos fazer. Depois isso vai ficar no YouTube e aí vocês fazem sempre que quiserem, tá bom? Quanto mais a gente se limpa, quanto mais a gente libera, mais a nossa vida melhora. Não só o sistema imunológico, mas a gente abre espaço para o novo entrar. A gente abre espaço para o propósito chegar. Lembra que a gente conversou na live de ontem sobre propósito e tempo divino? É sobre isso que eu estava falando. Se o seu tempo divino não chegou, se trabalha, vai se trabalhando. Porque o seu sistema é tão inteligente que ele precisa que você passe por algumas coisas, por algumas situações ou por alguns conhecimentos para que você possa manifestar o seu propósito, para que você esteja pronto. Então, se não chegou ainda, não se afobe, mas vai se trabalhando, porque ele vai chegar. Quanto mais você se trabalhar, mais rápido ele vai chegar, eu garanto. E quando a gente não gosta de alguém sem motivo aparente e precisa gostar dele? Floriana, quando a gente não gosta de alguém por algum motivo, sem motivo aparente, com certeza a gente está projetando nessa pessoa alguma coisa que é nossa, né? Então, ou eu não gosto de um aspecto meu, que eu escondo de mim mesma, e aí eu não gosto no outro por projeção, porque tá me incomodando aquilo que ele desperta em mim, ou eu não gosto de um aspecto meu que eu reprimo, que eu não tenho coragem, ou que é tão reprimido lá dentro que o outro acaba sendo provocativo porque ele traz à tona aquilo que eu tô reprimindo em mim. Então aí é legal fazer um trabalho terapêutico mesmo, né? Mais focado, e é super simples de trabalhar isso. Mas se é um ressentimento, se é uma coisa que realmente te dói, trabalha ele agora. Coloca ele como seu ressentimento, né? E vê se sai alguma coisa, tá bom? Mas se vocês puserem agora alguma coisa que seja mais difícil de perdoar, alguma dor, sabe aquela coisa que tá aí, que eu falo, putz, eu quero me livrar disso. Eu acho que passou, acho que perdoei, mas vira e mexe e volta. Vai nisso, tá? Porque aí você vai liberar bastante energia que a longo prazo pode te adoecer. Então vamos lá. Você vai fechar os seus olhos e a gente vai agora mais rápido para essa bola de luz, porque suas células já entenderam o caminho, tá? Fecha seus olhos de novo, encontre uma posição confortável. Manda energia para o centro da Terra. Traz a energia renovada da Mãe Terra, deixa ela subir por todo o seu corpo, formar uma linda bola de luz. Entra na bola de luz. E a sua bola vai subindo, subindo em direção ao céu, sobe por todo o universo, vai além do universo, atravessa lindas camadas de luzes, atravessa a camada dourada, atravessa a camada gelatinosa multicolorida e chega num ponto de luz branca perolada de tudo que é. Vai subindo, subindo, subindo nessa luz, se funde com essa luz, deixa essa luz branca perolada se tornar uma coisa só com você e se expande nessa energia de puro amor incondicional, de onde você veio, para onde você vai, que tudo cria e recria sem processos, que está acima das leis, que está acima do bem e do mal, que está acima de tudo que há. E agora eu quero que você convide essa pessoa que você ressente. Você vai mentalmente convidar essa pessoa para sentar na tua frente. Detalhe, se o seu ressentimento com essa pessoa vem de um momento que ela era mais jovem, convida a imagem que você tem dela jovem. Se é de agora, convida ela agora, ok? Convida a imagem do momento que aquilo aconteceu com você e põe essa pessoa sentada na tua frente. Agora, você vai contar para ela sem julgá-la e sem criticá-la. Você só vai contar para ela como você se sentiu quando isso aconteceu. Conta para essa pessoa tudo aquilo que está engasgado. Como você se sentiu naquele momento da sua vida. Vai contando.
E agora, você só vai perceber se essa pessoa, como ela reage, né? Percebe só a reação dela. Pode ser que ela queira argumentar ainda com você, pode ser que ela te escute e ela nem soubesse de tudo que ela causou, pode ser que ela se arrependa. Fica com essa imagem, pode ser que ela brigue. E nessa imagem dessa reação da pessoa, quando você conta como você se sentiu, você vai apertar uma pausa. Imagina que você congelou essa imagem, deixa ela aí. E agora você começa a subir, vai se distanciando dessa imagem congelada lá embaixo e volta. Volta para essa luz branca do Criador de tudo que é, para esse lugar mais elevado. E pergunta, Deus, Criador, o que eu aprendi quando eu co-criei essa situação com essa pessoa? O que eu aprendi com isso? Com tudo que isso me trouxe de dor, com tudo que isso me trouxe de ressentimento, com todo o mal que eu acredito que essa pessoa me fez, o que eu aprendi? E deixa o Criador te contar. Pode ser que no primeiro momento a sua mente relute e diga, não aprendi nada, só sofri. Mas você continua, escuta o Criador, o que você aprendeu? Se você realmente acreditar que você não aprendeu nada, então pergunta para ele, que habilidades eu desenvolvi para lidar com esse tipo de desafio? O que eu tive que desenvolver como ser humano para poder aguentar lidar com isso, para poder lidar com esse desafio? E pergunta que virtudes a sua alma ganhou quando ela escolheu viver esse tipo de desafio aqui. O que sua alma queria experimentar aqui na Terra? Quais foram as virtudes? Será que através desse desafio você ficou mais compassivo? Será que através desse desafio você aprendeu a desenvolver uma escuta melhor para você ou para o outro? Será que através desse desafio você aprendeu a se posicionar, a estabelecer seus limites? Pergunta para o Criador, qual foi o aprendizado maior que você teve, apesar dessa dor, quando você co-criou esse desafio? E agora, você vai comandar o Criador. Criador, ensina as minhas células, ensina o meu sistema, ensina a minha inteligência inata. Qual é a sensação de já saber desenvolver e manter esses aprendizados na minha vida? De já saber ser mestre nessas virtudes que eu desenvolvi, de já saber qual é a sensação de ter isso que eu aprendi, de manter esse aprendizado no meu sistema, sem precisar continuar co-criando situações desse tipo com essa pessoa ou com qualquer outra pessoa que personifique esse tipo de desafio para mim? Me ensina, Criador, como que é ter esses aprendizados a partir de agora, manter isso que tem tanto valor na minha vida, sem eu precisar ressentir essa pessoa, podendo eu ser meu mestre nesses aprendizados. E deixe a energia do Criador entrar em você e mostrar isso para suas células. Eu quero que você sinta as tuas células vibrando. Percebe como elas se comunicam? Pode ser que você sinta um arrepio. Pode ser que você só sinta essa energia entrar. Agora você vai falar
Criador, potencializa em mim 10 vezes mais essa virtude que eu aprendi. E sente isso ficar mais forte em você para que o seu corpo já identifique o caminho certo de fazer sempre. E agora você vai descendo, 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 até encontrar aquela cena congelada. E você vai contar para essa pessoa: eu já entendi. E eu te agradeço por ter sido meu mestre ou minha mestra nesse aprendizado dessas habilidades que eu criei, dessas virtudes que eu treinei. Eu entendo que nesse momento você apareceu para ser meu mestre. Mas agora eu já sou meu mestre nessas habilidades e virtudes. Eu te libero dessa função e te perdoo. E eu me perdoo por ter co-criado essa situação com você, liberando de mim toda a energia de ressentimento, toda a energia de culpa, toda a energia de rancor, toda a energia de remorso que abriu meu campo para ataques psíquicos, que me ligou a você através de ganchos psíquicos, que craquelou a minha energia. Eu te libero e me libero. Eu já sou mestre nesse aprendizado. A partir de agora, eu cuido desse aprendizado por mim e te libero. E observa como essa pessoa reage. Pode ser que tenha uma reconciliação, que tenha um abraço e você, se quiser, recebe. Pode ser que a pessoa simplesmente vire e vá embora, porque essa questão acabou. Pode ser que a pessoa fique atônita, não importa. Você fica com a energia dessa liberação, desse auto-perdão que se estende a essa pessoa. Volta para a luz branca para receber os downloads que eu vou te dar agora. E se você quiser saber qual é a definição de imunidade, diga sim. Se me permite trazer a você a definição mais elevada do que é imunidade através da fonte criadora, que você já é imune e impermeável aos rancores, aos ressentimentos, que você já sabe como viver imune à toxicidade dos seus pensamentos. Você me permite trazer a você a definição mais elevada do que é alegria? Instalar no seu sistema, em cada célula, molécula, átomo e subátomo, que você já tenha a sensação de alegria na sua vida, que a cada dia que passa você acorda e é mais alegre, mais alegre, mais alegre, que você já sabe como ser alegre, como manifestar alegria, como levar alegria para as pessoas. Você me permite trazer à sua consciência qual é a definição mais elevada de confiança para Deus? E ensinar que você já sabe como e quando confiar, em quem confiar, que você já confia no seu sistema imunológico, que você já confia no Criador, que você já confia na perfeição da vida. Permite trazer a você a definição mais elevada do que é o perdão para Deus? E trazer a sua consciência que você já sabe como se perdoar, por que se perdoar, que você vive a sua vida inteira já se perdoando, que você já tem o perdão do Criador antes mesmo de qualquer ação que você faça, que você já é sempre perdoado e já sabe estender o seu perdão ao outro. Você me permite então, livre de toda essa culpa,
que os ganchos psíquicos, a energia de ressentimento, de rancor, de rejeição, de remorso, essa energia que te unia a essa pessoa, que te ligava energeticamente a essa pessoa, você me permite finalizar esse gancho psíquico agora na luz e substituir por amor? E agora eu quero que você peça para o Criador. Criador, é comandado que todos os ataques psíquicos que eu tenha sofrido, sofro ou venha a sofrer por essa pessoa, por conta das culpas que eu carregava e abria meu campo para ela, que esses ataques sejam automaticamente direcionados à luz de Deus e substituídos por auto-perdão e força para o meu sistema. Ok, lentamente você pode abrir os olhos e bem-vindo ao 7º plano da existência. Você pode ficar nesse plano porque ele está aqui em todas as coisas. Os planos estão todos juntos e misturados e é seguro ficar no 7º plano. É seguro estar aqui e lá. Tá tudo bem? Estão leves, estão bem? Não tem problema, quem se perdeu no final, assiste de novo a live. Foi mágico, sim, emocionante, que bom, super certo, maravilhoso, estou leve, que ótimo, gente. Deu dor de cabeça no começo, são essas energias que ficam aí, espero que tenham passado. Foi muito real, me perdi um pouco, mas consegui, sensacional. Que bom, gente, fico muito, muito feliz. Carol, no momento que eu obtive a resposta foi um abraço de perdão e eu não queria mais sair de lá, foi emocionante, que lindo. Ai, que maravilhoso ouvir essas coisas. Eu voltei aos meus 18, era comigo mesma a situação. Que bom, é tão bom a gente se perdoar e a gente poder se abraçar. Que sensação emocionante. No final acabei me perdendo na visualização, não tem problema. Faz de novo, mas o que você fez era o que você precisava agora, então tá tudo certo, as células estão em vibração, que delícia, muita gratidão, consegui. Que lindo, gente. Vocês podem fazer esse exercício de perdão com quem vocês quiserem. Cris, vocês podem fazer esse alinhamento de chakra sempre que quiserem. Se emocionou, Casita? Isso é uma constelação? Não, isso é um exercício, é uma parte de um exercício de um curso do Theta chamado Você e o Criador. Sensação que aprendi com o que passei, gratidão, que bom. Que bom, gente, fico muito feliz. E aí o que eu peço a vocês é que vocês venham para a 2ª dose, sábado que vem, que vocês continuem vindo para as lives. Faço lives todos os dias às 10 horas da noite aqui no Instagram, para quem não sabe. Menos aos domingos, amanhã eu vou tirar um dia para criar conteúdo, descansar um pouquinho. E sábado que vem a gente tem a 2ª dose da vacina. O que eu peço a vocês é usem a hashtag vacina energética, porque a gente pode imunizar, ajudar o mundo a se imunizar através dessa vibração mais elevada. Eu tenho segurança que se isso viraliza, se isso espalha, né, as pessoas vão criar a imunidade muito mais rápido e vão elevar a consciência e a gente vai ter um mundo muito melhor. A gente precisava de uma mudança rápida, a coisa tem que ser em massa. Então, eu peço muito que vocês me ajudem, que vocês compartilhem usando sempre essa hashtag vacina energética, tá bom? E posso fazer com a mesma pessoa até perdoar por inteiro? Pode, Cris, pode sim. Pode fazer todos os aspectos, o quanto você quiser, tá? Obrigada a vocês. Você é uma querida, passa uma energia boa. Obrigada por existir. Eu te agradeço, Carol. O Theta mudou muito a minha vida. Que bom, Rejane. Te espero nos próximos cursos para mudar mais ainda, minha linda. Mas que bom, fico feliz. Gratidão a todos. Isso mesmo, vamos pôr a hashtag vacina energética, como os médicos sempre dizem, né? Agora você está devidamente vacinado e eu digo que vocês estão divinamente vacinados. E eu espero vocês para a 2ª dose e espero que vocês compartilhem para que mais pessoas tomem essa dose no YouTube quando eu jogar lá
essa live, tá bom? Gente, um beijo enorme, até segunda-feira. Segunda-feira não é vacina, mas eu volto com as lives estão muito legais. Eu tenho criado conteúdo sempre com muito carinho e espero vocês. Bom fim de semana e é isso. Até breve. Arro, muito obrigada.